que significa isso aqui? Muitas empresas estão falhando na hora de adotar a inteligência artificial generativa. Significa que isso não tem resultado, isso não tem futuro, isso na prática não está valendo de nada. Será que de fato as inteligências artificiais generativas não estão entregando valor para as empresas? Vamos entender esse relatório, vou ler essa notícia aqui com vocês para a gente entender melhor. Será que isso é uma grande bolha? Será que é um hype e não vai gerar os resultados efetivos para dentro das empresas? Será que tudo isso que a gente tem falado, será que tudo isso que vocês têm ouvido em relação à inteligência artificial não vai valer de nada? Não vai gerar resultado prático? Não vai gerar lucro? Não vai gerar crescimento efetivo? Nem para as empresas e nem na sua vida? Vamos lá, vamos usar essa notícia aqui para a gente entender melhor o que esse relatório do MIT quer dizer. O título é: relatório do MIT aponta que 95% dos pilotos de inteligência artificial generativa em empresas estão falhando, ou seja, projetos iniciais que as empresas estão desenvolvendo. Vamos entender isso aqui melhor. Vamos ler aqui a matéria e eu vou apontando para vocês a minha visão sobre isso aqui e o que de fato está acontecendo. Quais são os casos que estão tendo sucesso? Quais são esses 5 casos? Por que eles estão dando certo? O que a gente deve focar e qual estratégia tem que ser adotada para você garantir que você não vai estar nos 95% que falham, você vai estar nesses 5% que dão certo. O relatório de GenAI Divide, State of AI in Business 2025. Caramba, estou gastando, meu inglês está bom, hein? Um novo relatório publicado, esse é o nome do relatório publicado pelo Nanda, do MIT. O relatório revela que, embora a inteligência artificial generativa seja promissora para as empresas, a maioria das iniciativas para impulsionar o rápido crescimento de receita está fracassando. Apesar da pressa em integrar novos modelos poderosos, cerca de 5% dos programas pilotos de inteligência artificial alcançam rápida aceleração de receita. Então, na prática, se você tem 10 projetos, só 5 estão gerando um resultado de receita relevante, significante para as empresas. E quando ele fala projeto piloto, são programas pilotos aqui são programas iniciais, programas ainda que estão sendo testados e estão ainda sendo desenvolvidos num nível ainda inicial. A grande maioria estagna, a grande maioria não desenvolve, gerando pouco ou nenhum impacto mensurável nos resultados da empresa. A pesquisa, baseada em 150 entrevistas com líderes, uma pesquisa com 350 funcionários e uma análise de 300 implantações publicadas de IA. Esses números pintam uma clara divisão entre histórias de sucesso e projetos paralisados. Para desenvolver essas descobertas, conversei com a beleza. E aqui a opinião da pessoa responsável pelo relatório. Alguns pilotos de grandes empresas e startups mais jovens estão realmente se destacando com a inteligência artificial generativa. Startups lideradas por jovens de 19 ou 20 anos, por exemplo, viram suas receitas saltarem de 0 para 20 milhões de dólares em um ano. Lembrando que isso aqui não é todo mundo, né? São poucos casos que estão acontecendo isso aqui, mas ela pegou um recorte de startups iniciantes, ou seja, empresas que estão começando, não tem uma estrutura robusta, não tem toda a complexidade que uma grande empresa tem. Ela continua aqui: isso ocorre porque elas escolhem um ponto problemático, executam bem e fazem parcerias inteligentes com empresas que usam essas ferramentas. Ou seja, é uma empresa que cresce resolvendo um problema bastante específico e com isso ela consegue centrar esforços num problema específico e ser muito bom naquilo que ela está propondo resolver. É como os fachos de laser, né? Você bota uma energia concentrada num único local, você tende a ter um resultado bastante positivo, porque você não está dispersando. Mas para 95% das empresas no conjunto de dados, a implementação de inteligência artificial generativa está aquém do esperado. O problema central não é a qualidade dos modelos de IA, mas a lacuna de aprendizado. E é o que eu tenho falado isso aqui, não só no meu canal do YouTube, mas nas minhas mídias sociais, a importância da gente aprender e, no meu caso, eu proponho fortemente que você vá executando, fazendo, aprendendo à medida que você vai desenvolvendo projetos de inteligência artificial, tanto para ferramentas quanto para as organizações. Embora os executivos frequentemente culpem a regulamentação ou desempenho do modelo, a pesquisa do MIT aponta para uma integração empresarial falha. Ferramentas genéricas como o ChatGPT se destacam para indivíduos devido à sua flexibilidade, mas estagnam no uso corporativo, pois não aprendem com os fluxos de trabalho, nem se adaptam a eles, explicou Shalapali. Talvez seja isso como se pronuncia, não faço ideia. Ou seja, sempre quando eu trago para vocês aqui e falo dos assistentes de inteligência artificial, os assistentes GPT, eu sempre destaco que são aplicações muito úteis para o nosso caso específico, para o uso individual, para você ter a sua atividade
aperfeiçoada para você ter mais eficiência nas suas tarefas do dia a dia. Não à toa que o motivo de eu ter criado a coleção de assistentes de inteligência artificial, que eu vou deixar aqui o link na descrição para você conferir, e se você tiver interesse em adquirir, são 30 assistentes que foram criados especificamente para ajudar no dia a dia e nas rotinas do empreendedor. Então, eu destaco sempre que os assistentes são muito bons para ajudar a gente nas nossas atividades individuais. Não à toa que eu criei assistente para análise de dados, assistente para conciliação bancária, assistente para ajudar você a publicar vídeos no YouTube, entender da LGPD, enfim. E por que isso? Por que eu vi essa importância e por que tem gente adquirindo? Porque eles são focados para ajudar as tarefas individuais das pessoas, dos empreendedores. Quando a gente vai para um cenário corporativo, e é isso que que é responsável pela pesquisa fala aqui, o ChatGPT ele não se aplica nesses casos, ou ele não tem o melhor resultado nesses casos, porque o ChatGPT se destaca para indivíduos por conta da sua flexibilidade ao tratar questões e tarefas individuais. Quando vai para o cenário corporativo, ele não se adapta muito bem porque tem todo um fluxo de trabalho que ele precisa se adaptar. Ou seja, existem processos definidos, existem fontes de dados já pré-estabelecidas, existe uma entrada de informação que vai ser recebida de um local, de uma outra pessoa, de um outro departamento. Você vai processar essa informação dentro do seu departamento e o que vai sair do que vai ser executado pela sua inteligência artificial, ou pelo seu processo, ou da onde você está aplicando ali a inteligência artificial, vai alimentar um outro setor da empresa, um outro departamento, ou vai alimentar um cliente. Então, essa flexibilidade, essa robustez, o ChatGPT não traz. Então, naturalmente, existe uma necessidade aí de aprendizado das empresas para entender bem como é que entra no contexto, como é que a inteligência artificial pode ser explorada e aperfeiçoar de fato o meu processo dentro de um ambiente corporativo. Né? Então, ou seja, resumo da ópera para esse caso aqui. ChatGPTs para uso individual, beleza, muito bom, são muito úteis, mas para o cenário corporativo precisa aprender e precisa ser melhorado ainda mais. Os dados também revelam um desalinhamento na alocação de recursos, mas na metade dos orçamentos de inteligência artificial generativa são dedicados a ferramentas de venda e marketing. Isso aqui eu tenho visto bastante, é muito comum de fato. Novas iniciativas aparecerem e estarem atreladas a áreas ou departamentos ou tarefas de vendas ou marketing. Mas a matéria fala aqui que isso precisa ser reavaliado, olha só. Mas o MIT encontrou o maior ROI, ou seja, o maior retorno sobre investimento, na automação de back-office, ou seja, atividades operacionais, eliminando a terceirização de processos de negócios, cortando custos com agências externas e otimizações de operações. Ou seja, quando você contrata serviços de terceiros, quando você terceiriza um serviço, e nesses casos, o MIT apontou que tem tido um bom resultado, tem tido um retorno quando você aplica a inteligência artificial para melhorar tarefas internas, processos internos, atividades internas que muitas vezes você terceirizava e passava para outra empresa. Agora você faz dentro de casa de forma automatizada. Aí sim, segundo o relatório da MIT, aí sim tem gerado resultado positivo. O que está por trás das implementações bem-sucedidas? A forma como as empresas adotam a inteligência artificial é crucial. A aquisição de ferramentas de inteligência artificial de fornecedores especializados e a construção de parcerias são bem-sucedidas em cerca de 67% das vezes, enquanto as construções internas têm sucesso em apenas um terço dessa frequência. Pelo que o relatório está apontando, o que tem tido o melhor resultado é quando você adquire plataformas ou ferramentas de IA de terceiros, de empresas especializadas, ou constrói em parcerias, e isso tem tido resultado positivo em 67% dos casos. Essa descoberta é particularmente relevante em serviços financeiros e outros setores altamente regulamentados, onde muitas empresas estão construindo seus próprios sistemas proprietários de inteligência artificial. No entanto, a pesquisa do MIT sugere que as empresas veem muito mais falhas quando atuam sozinhas. A dica aqui, pelo que o relatório apontou, vá pelo caminho de você conseguir ter uma ferramenta de terceiro ou conseguir desenvolver com outra empresa. As empresas pesquisadas frequentemente hesitaram em compartilhar suas taxas de falha, observou Chapelle, beleza, legal. Outros fatores-chave para o sucesso incluem capacitar gerentes de linha, não apenas laboratórios centrais de inteligência artificial. O que ela quer dizer com isso aqui? Capacitar os gerentes das áreas do departamento, não só focar em capacitar um departamento, uma área específica, como ele chama aqui de um laboratório,
é focado em inteligência artificial. A intenção, pelo que o relatório indica, o que pode ser um diferencial é você capacitar os gerentes dentro dos departamentos e não uma área específica que é voltada para lidar com inteligência artificial, para impulsionar a adoção e selecionar ferramentas que possam se integrar profundamente e se adaptar ao longo do tempo. Ou seja, se você tem os gestores de linhas, os gerentes atuando dentro das áreas, você tem que capacitar esses gerentes para que eles introduzam a inteligência artificial nos seus próprios processos. A disrupção da força de trabalho já está em andamento, especialmente em funções administrativas e de suporte ao cliente. Se você me acompanha aqui, eu já tenho falado bastante sobre isso. Em vez de demissões em massa, as empresas estão cada vez mais evitando o preenchimento de vagas à medida que elas ficam vagas. A maioria das mudanças se concentra em empregos anteriormente terceirizados devido ao seu baixo valor percebido. Isso aqui é muito importante e muito interessante. O que está acontecendo não é uma demissão em massa, mas quando existe a necessidade de você contratar um profissional para fazer um serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, no primeiro nível, você inclui uma inteligência artificial no processo. Você já não, as empresas estão já começando a não contratar mais ou a não repor vagas em situações ou em departamentos, em atividades que a IA pode atender. Então, não é que a demissão em massa já está acontecendo, mas já está acontecendo na não reposição de vagas onde a IA pode atuar, como atendimento, por exemplo. O relatório também destaca o uso generalizado de IA paralela, ferramentas não autorizadas como o ChatGPT e o desafio contínuo de mensurar o impacto da IA na produtividade e no lucro. Isso aqui é muitíssimo interessante pelo seguinte, mais uma vez demonstra que, e é o que eu tenho reforçado, demonstrado, e o motivo da existência, inclusive, da coleção dos assistentes, para o uso individual, as pessoas estão muito familiarizadas e o ChatGPT atende muito bem. As pessoas conseguem ter valor e usar o ChatGPT, inclusive dentro das próprias empresas. Porém, isso, nesse escopo do relatório, é identificado como uma IA paralela, porque não é exatamente a inteligência artificial sendo usada de forma estratégica dentro da corporação. É como se eu tivesse aqui dentro da minha rotina, dentro da minha atividade diária, e fosse lá fazer uma consulta ao ChatGPT, tivesse uma informação e pronto, trouxesse isso para a minha atividade. É um uso paralelo, não estruturado, não planejado, que não faz parte de um contexto mais robusto, que não está integrado com outras atividades, mas esse uso é percebido dentro das empresas. Por isso que eu destaco sempre para vocês e eu falo sempre para vocês conseguirem ser capazes de conseguir extrair o melhor possível usando individualmente assistente de inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, o Gemini também possui, entre outros. A dificuldade no contexto do relatório aqui, no contexto dessa matéria, é conseguir mensurar esse uso e avaliar se isso está sendo produtivo ou não e se isso está gerando resultado para as empresas. Porque, afinal de contas, se é um uso individual, não controlado, utilizado no dia a dia ali, em pequenas tarefas, em pequenas atividades pelos funcionários, fica muito difícil da empresa acompanhar se isso de fato está gerando resultado ou não. O que é bastante interessante, né? Curioso. Olhando para o futuro, as organizações mais avançadas já estão experimentando sistemas de inteligência artificial agêntica, que podem aprender, memorizar e agir de forma independente dentro de limites definidos, oferecendo uma visão de como a próxima fase da inteligência artificial corporativa pode se desenvolver. E aqui eu fecho a análise desse artigo falando de um ponto que eu já destaquei para vocês aqui, já destaquei também nas minhas mídias sociais, que é, não digo nem mais o surgimento, porque isso aí já surgiu há muito tempo, né? Parece que surgiu há 30 anos atrás, né? Mas 2025 está sendo marcado pelo ano dos agentes de inteligência artificial. Esse é um próximo passo natural que muitas empresas já estão adotando, mas muitas empresas ainda precisam aprender a desenvolver e otimizar processos usando agentes de inteligência artificial. O meu destaque aqui final para esse artigo é mostrar para você que, primeiro, para o uso individual de inteligência artificial, os assistentes como o ChatGPT, por exemplo, fazem muito sentido. Mas dentro do cenário corporativo, as empresas ainda têm muito desafio em saber como lidar e aumentar essa taxa, né? Sair dos 5% ali de sucesso para fazer com que essa taxa seja maior. Isso não significa que a IA generativa não gera resultado para as empresas. Muito pelo contrário, gera resultado,
já tem muita empresa tendo resultado, né? A matéria aqui está falando que 5% já tem resultado relevante, significante, que impacta positivamente no resultado da empresa. O que precisa ser feito, como a própria matéria indicou, é um maior aprendizado das empresas. E esse aprendizado só vai ser conquistado à medida que você vai desenvolvendo novas pesquisas, desenvolvendo novos testes. Então, mão na massa, bora lá, bora conseguir mexer, conseguir fazer os seus projetos, as suas iniciativas, as suas pesquisas, porque não tem volta. A inteligência artificial já chegou, está sendo desenvolvida, ainda, né, como a própria matéria está dizendo, em taxas pequenas, mas é questão de tempo para essa taxa subir dos 5% aí e atingir um número cada vez maior. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir aqui. Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais alguma outra pessoa, compartilhe com seus parentes, seus familiares, seus amigos. E se você quiser saber mais informações sobre inteligência artificial, sobre o uso de tecnologia para quem não programa, para quem não sabe nada de tecnologia e não sabe programar, cola aqui comigo, se inscreve no meu canal. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.